pessoal, quero fazer um comentário a respeito dessa peça que eu acabei de tocar. Bem, ela foi composta pelo Theo Charlier, faz parte de um álbum de 32 peças, 32 estudos interpretativos e técnicos, chamados de Estudos de Aperfeiçoamento. Essa coletânea está disponível gratuitamente num site chamado IMSLP. Vocês podem achar a partitura lá, uma cópia naturalmente, em PDF. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre aspectos interpretativos que eu acho importantes a gente considerar quando a gente pega uma obra dessa para estudar. Por exemplo, a questão da frase, né? A gente tem que entender onde começa e onde termina uma frase musical. A frase, ela vem de onde? Ela vem da respiração humana. Quando eu falo com vocês e quando eu falo com qualquer pessoa, eu faço pequenas pausas para respirar. Isso faz parte da retórica, né? Isso faz parte do discurso, da fala. Se eu falasse direto sem respirar, o efeito seria extremamente monótono para quem está ouvindo e, por outro lado, também eu morreria, né? Então, mesmo programas de fala com vozes artificiais têm que fazer pausas para a respiração. As vírgulas e os pontos justamente são esses sinais, né, dos locais onde se deve respirar. Na música nós temos outros sinais, a gente pode ter a vírgula também, mas normalmente a ligadura, o sinal de ligadura, ele define bem o tamanho de uma frase e os pontos corretos para a respiração. Essa primeira frase dessa peça, ela começa com um Lá e ela tem dois compassos. O editor, ele fez uma ligadura do conteúdo do primeiro compasso e do conteúdo do segundo compasso. Eu não vejo sentido em fazer uma separação. Estou usando aqui um programa de edição de PDF chamado Foxit e ele permite algumas anotações. Vou fazer uma aqui. Não vai ficar muito bonita, tá? Na verdade eu já fiz uma edição. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a edição, mas eu quero primeiro mostrar na partitura como a gente deve fazer essas anotações quando a gente estuda, quando a gente começa a estudar uma música. Eu imagino a ligadura começando no início da frase e indo até o final. Isso para mim é o que tem lógica. Essa frase aqui, por exemplo, ela vai do Lá até o Dó, né? E aí você respira e segue. Faz uma outra ligadura começando desse Mi até o Si. Todas elas vão ter esse esquema. O princípio ele se expande para as outras frases musicais. Aqui embaixo, interessante que o editor ele fez justamente aquilo que eu acho correto. Ele pegou o Si até o final da frase e fez uma grande ligadura. E outra coisa que ele também colocou aqui é um sinal de expressão, né, de dinâmica, crescendo e decrescendo. Repertório romântico, repertório. Alguma coisa do repertório barroco também. Um repertório clássico. É muito comum você fazer isso numa frase. Um crescendo e um decrescendo, mesmo que não esteja escrito. Então eu fiz a anotação aqui em cima. E depois e esse princípio ele permanece, ele vai ser expandido, né, ele vai ser expandido aí para o resto da música. Então você tem aqui um pequeno crescendo e depois no final da frase você vai decrescer.
E justamente o sinal de respiração que vocês devem anotar, é, uma vírgula, uma coma grande, uma vírgula grande, né? Vocês devem aproveitar alguns momentos. Por exemplo, eu tenho aqui um dó de 2 tempos, eu não vou tocar ele com uma duração exata de 2 tempos, eu vou tocar ele com uma duração de 1 tempo e meio, né, para ter o espaço aí necessário de tempo para mim respirar. É importante que vocês toquem isso e a pulsação, o beat, né, a batida, ela continua precisa. Bem, eu vou cantar, eu não sou um bom cantor, mas para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Lá, si, do, di, ra, ra, mi, ra, ri. Então você faz uma respiração aqui, tira um pouco da duração desse dó, mas o outro mi ele tem que ser preciso no terceiro tempo, na cabeça do terceiro tempo. Essas outras frases, elas já têm uma pausa de meio tempo, que é justamente o local da respiração. Poderia não ter, poderia ser uma nota de 2 tempos aqui, 2 e 2, 2 e 2, e a gente já faria a respiração de maneira automática. Você tira um pedaço da nota final da frase. Outra coisa interessante é pensar na dinâmica. Pense num piano, mas não é um piano muito exagerado, ok? Senão fica desconfortável. Um piano confortável, que você possa tocar sem se esforçar muito para fazer esse piano. E você precisa pensar no piano porque você precisa crescer, né? Se você faz forte, para onde você vai crescer? Não tem como. Então, esse crescimento das frases, você tem que partir de uma dinâmica, piano ou meso-piano, indo até o forte, né? E sempre que tiver um forte nesse tipo de música, não pense que é um forte de banda, não pense que é um forte de uma sinfonia, estilo Tchaikovsky, Brahms, não. É um forte de concerto, é um forte colocado. Esse forte ele aparece aqui embaixo, ó. Muito cuidado com o forte. Outras anotações que eu faço dizem respeito a colocar indicação do uso do rotor. Por exemplo, eu tenho aqui um Lá, Dó e Mi. Então eu coloco um rotor aqui, um Vzinho em cima do Dó, para me fazer esse Dó na primeira posição. Fica Lá, Dó e Mi, tudo num legato natural. Se eu fizer esse Dó na sexta, o Dó pro Mi, não vai ser legato natural. Ele tem um risco aí de sofrer um glissando, né? De não ficar uma ligadura perfeita. Algumas outras anotações, por exemplo, Fá. Fá na quarta posição, já que eu estou aqui, ó, Sol, terceira, Si, quarta, Ré na quarta, Fá na quarta. É o óbvio. Então, eu às vezes faço essas anotações para me lembrar. Para me lembrar, desculpem aí. Bem, então eu fiz essas anotações na minha partitura, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar, eu não entendo partitura de aluno sem anotações. Vocês têm que anotar, a partitura de aluno tem que ser extremamente rabiscada, com as coisas importantes ali anotadas para você lembrar. Então, o resultado desse trabalho é essa edição, né, onde eu coloquei todas essas minhas percepções a respeito da interpretação que eu acho mais pertinente, mais adequada a esse repertório. Eu vou mandar essa edição em PDF para aqueles que pedirem. Basta você colocar seu e-mail no comentário. Não precisa escrever. Pode escrever mais também se quiser, mas eu preciso do seu e-mail e eu mando essa edição para vocês. Então é isso, até a próxima.